Nos falaram que se a gente tirasse tudo, ficasse apenas com o essencial, tirasse todas as coisas que nos agradam, os detalhes, as memórias, as coisas bonitas, a gente seria muito mais feliz. Será mesmo? Olá, eu sou Laís e eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o minimalismo, pelo menos de nome, né, conhecer mais ou menos o que é, não todas as nuances do minimalismo, mas pelo menos do que se trata a gente já sabe. O século XX foi muito conturbado, né? A gente teve 2 guerras mundiais, uma guerra fria, a gente teve queda de império, a gente teve queda de valores, a gente teve uma pá de coisa. Então as pessoas que viveram nesse século, a sociedade que viveu nesse século, foi um pessoal desesperançoso com a vida, né? As pessoas ficaram realmente meio perdidas, sem saber para que lado ir, saber se o que estavam fazendo até então era certo ou não, porque se foi certo, como que a gente chegou naquele caos que a gente chegou? E é daí, né, da modernidade, da pós-modernidade, é que advém muitos dos problemas que a gente tem hoje, incluindo o nosso querido minimalismo. Então, depois ali do modernismo, a gente começou a ter essa ideia de que a casa era uma máquina de morar, né? Ela não deveria mais ser bonita, ela não deveria ter nada que não fosse essencial, que não fosse útil. Então, tudo que era supérfluo foi retirado, né, dessa mentalidade modernista e pós-moderna. A gente também não pode esquecer que depois da era da tecnologia, quanto mais a tecnologia vai avançando, mais preguiçosas as pessoas vão ficando. E quanto mais preguiçosas, menos elas querem passar trabalho para fazer qualquer coisa. Então, o quão mais útil for, independente do que for, né? O quão mais útil seja o objeto, a casa, as coisas, mais tem valor essas pessoas. Então, nada que for realmente útil tem valor para uma casa ou para uma pessoa que pense assim. Então a gente teve aí um grande desenvolvimento do capitalismo, graças a Deus pelo capitalismo, né? Acho que a gente já passou da fase, a gente já saiu da infância, da adolescência para achar que tem alguma outra alternativa melhor do que o capitalismo. Até hoje é isso que a gente tem de melhor, né? Não, a gente já passou dessa fase de querer falar sobre socialismo, então acho que dessa parte a gente já saiu, né? Mas, é claro, a gente ainda não vive no céu, a gente está numa sociedade de pessoas falhas, de pessoas incrivelmente bizarras, então é óbvio que a gente também tem as consequências. Então, nenhum sistema é perfeito, nenhum governo é perfeito, nada é perfeito, o capitalismo, óbvio, também se inclui nisso. Então, com o capitalismo, quanto mais a gente teve poder de compra através do capitalismo, né, as novas classes econômicas também que surgiram através do capitalismo, a gente começou a ter um problema com o consumismo. A gente começou a consumir e não ter mais fim essa ideia de consumir. Só que o consumismo por consumismo não é o problema, né? Vamos combinar que esse não é o problema. Ele é apenas um sintoma, né? Então o minimalismo ele já surge como uma resposta a esse problema, o consumir demais. Só que o consumir demais não é necessariamente o problema. Ele é um sintoma de uma patologia maior, né? De uma doença maior que seria o consumir e continuar vazio, continuar sem propósito, sem ter um sentido para nada, que esse é o verdadeiro problema. Então é a mesma coisa como se eu tivesse uma dor de garganta ou então um apendicite, que é uma doença, e aí eu tenho febre por causa disso, e aí ao invés de eu resolver o problema, né, tomando um antibiótico ou então fazendo uma cirurgia para tirar a inflamação do apêndice, aí ao invés de eu fazer isso, eu simplesmente medico a febre. Então eu simplesmente tomo um paracetamol, uma dipirona e aí baixa a febre, achando que é a febre que vai me matar, mas na verdade o problema não é a febre é só um sintoma. O problema real está na apendicite ou na inflamação da garganta. Então é aqui que eu devo me preocupar em resolver. Pensando nisso, não é no consumir que a gente deve se preocupar,
não é? Agora, a preocupação não deve ser exatamente nisso, e sim no grande problema. O consumismo é apenas um sintoma. Inclusive tem uma frase que é do livro O Pequeno Príncipe, que é a raposa que fala, né? Ela fala que o essencial é invisível aos olhos. E apesar dessa frase ela parecer ser um argumento ao minimalismo, se você for parar para analisar mesmo, na verdade ela fala exatamente o oposto. Porque, ao meu ver, se a gente tem um problema que não é físico, né? Consumir não é um problema, ou até mesmo o vazio desse consumismo exacerbado, sem propósito, não é um problema físico, é um problema metafísico, um problema até inclusive mental. Se esse é o problema, como é que eu vou resolver fisicamente? Ou seja, tirando essas coisas compradas, tirando essa matéria. Como é que eu vou resolver uma coisa que não é física com algo físico? Não faz nem sentido. Se eu tenho um problema metafísico, um problema além da física, um problema mental, é lá que eu tenho que resolver, certo? O minimalismo, ele é um estilo de vida. Então, quem vive o minimalismo, vive o minimalismo na sua alimentação, na sua casa, na forma de comprar as coisas, na sua vestimenta, inclusive no relacionamento com as pessoas, mais minimalista. Não sei nem como, eu não consigo nem imaginar isso dando certo, mas enfim, inclusive o que mais caracteriza, é lógico, é na sua casa. Porque, querendo ou não, a casa é o nosso templo, né? É onde a gente consegue se expressar da melhor forma. É na nossa casa, no nosso lar. E a arquitetura, assim como as outras modas, assim como nas outras artes, elas refletem o que se passa na nossa vida. Então, se você busca um estilo de vida, isso se reflete na sua casa. Ou pelo menos deveria. E aí a gente tem uma série de problemas com o minimalismo, problemas existenciais mesmo, além de ser algo tão pobre, né? Pobre de espírito, podemos dizer assim, sem nenhum requinte, sem nenhum detalhe, sem nenhum nada. A gente também tem muitos problemas psíquicos se é que eu posso dizer isso, né? Que não é da minha área, mas a gente tem muito problema de neurociência mesmo, né? Mental, com o minimalismo. A primeira coisa é que muita gente, isso para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras pessoas vai ser mais difícil. Tem pessoas que se apegam mais nas coisas, tem pessoas que não estão nem aí para nada, para ninguém, enfim. Então eu vejo esse movimento, muita gente vendo, achando que, nossa, realmente isso é muito legal, isso é revolucionário, isso é moderno, isso é muito bom. E aí tenta se encaixar nisso, tenta se desapegar das coisas que fazem sentido para ela, que traz memória, traz carinho à vida dela, tenta se desapegar. Isso causa uma angústia interior, né? A gente percebe, pelo menos eu vejo angústia nesses ambientes que realmente eles não retratam nada, eles não passam nada, eles não emitem carinho, não emitem amor, não emitem felicidade, não emitem nada, nenhum sentimento bom. Se ao bater os olhos você também não vê isso, como é que isso vai se refletir na sua vida? O que você quer passar com o design da sua casa? Muitas pessoas, elas começaram a linkar, né, com a propaganda do minimalismo, elas começaram a linkar o extremo do minimalismo, né, achando que ou você é minimalista ou você vive em extremo caos e desordem. Mas essas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não precisa viver nos dois extremos. Você pode viver aonde é saudável. Inclusive em nada na vida. Nada na vida a gente consegue viver saudavelmente nos extremos. É bom que se tenha um equilíbrio, um meio termo. E esse meio termo se chama ordem, se chama beleza, se chama harmonia, equilíbrio. Então é óbvio que muita gente vai conseguir se adaptar a esses ambientes. O ser humano, ele se adapta a tudo. O ser humano se adaptou a coisas
que hoje a gente não passa por isso, ou não estamos passando por isso, então a gente não consegue nem conceber, mas o ser humano passou pelo Holocausto e conseguiu se adaptar. O ser humano passou pela escravidão, conseguiu se adaptar. Tem gente vivendo hoje em estado muito ruim e consegue se adaptar, em prisões e consegue se adaptar. Porque o ser humano conseguiu se adaptar. Esse é o ideal de vida? É isso a dignidade da vida? Claro que não. Não é porque a pessoa está adaptada ao seu ambiente que isso seja bom. É só ver o fruto na vida da pessoa. Se é uma pessoa que está contente, que ela transmite tudo o que tem de bom, ela vive feliz, ela vive bem com as pessoas que amam ela e que ela ama, tudo certo. Porque no final das contas, esse estilo de vida é para isso que serve. Esse não, né? Qualquer estilo de vida. No final das contas é para você ser feliz, você gostar, se sentir satisfeito em chegar em casa, em ver as pessoas que você gosta, em estar feliz, estar alegre, estar radiante. Esse é o intuito. E infelizmente a nossa sociedade ela tá acostumada a viver doente, a estar adaptada a pensar que a vida é isso mesmo. Estar sempre triste, estar sempre angustiado, estar sempre ansioso. Esse é o normalizado da nossa sociedade. Mas isso não é normal. A gente consegue sair disso. A gente consegue, em pequenos passos, elevar a nossa percepção. A gente consegue desenvolvendo as coisas boas para a vida também. E principalmente ela tem que começar na nossa casa. Na gente, no modo como a gente se porta, no modo como a gente se veste, na nossa casa. Que apesar de muita gente não ficar muito tempo em casa, porque trabalha muito durante o dia, enfim, mal fica em casa, às vezes não, a casa é de aluguel, então também não tem nem muito gosto por fazer as coisas na casa, por pintar uma parede, por botar alguma decoração, mas mesmo assim, ainda que você fique pouco na sua casa, ela é o seu lar. No final das contas, ela é o seu lugarzinho nesse mundo. Então, se você é um desleixado com a sua casa, ou um minimalista com essa casa, isso vai, inevitavelmente, em algum momento, vai refletir em você. Isso não é legal. As coisas materiais, elas que dão forma e expressão para aquilo que é essencial, né? Eu tentei por toda a lei tentar lembrar quem é o autor e qual exatamente a frase, mas eu não consegui nem lembrar. Eu sei que é um autor que eu gosto. Em algum momento eu vou achar, mas eu não consegui. Que ele fala exatamente que na minha cabeça eu imagino que seja Viktor Frankl, mas algum dia eu acho, calma. E ele fala justamente que o essencial está além do básico, de viver além do básico, sabe? A gente não é cachorro. O cachorro ele tá satisfeito em viver se reproduzindo, comendo, fazendo suas necessidades fisiológicas, comendo, né, dormindo. Ele tá satisfeito com isso, a gente não, a gente precisa elevar o patamar. E não são só coisas materiais. É claro que você tá olhando, tá ouvindo eu falar isso, então tá pensando, então, viu? Você não precisa encher de coisa na casa. Não, muito pelo contrário. É essas coisas que te elevam, é os detalhes, é as coisas em detalhe. Né? O minimalismo ele vai dizer que o detalhe é supérfluo, que ele não precisa, você não precisa do detalhe, mas o detalhe ele traz beleza, ele traz memórias para você, que no final das contas é isso que faz você ser quem você é, e não seu vizinho, não qualquer um. Não é qualquer um chegar na sua casa e se sentir em casa. Não vai se sentir em casa, porque a casa é sua, a não ser que a sua casa seja um showroom. Ou seja, não faz sentido nem pra você, nem pra quem chega, ninguém se sente em casa, e aí você vive uma vida sem pertencimento. Você não pertence a lugar nenhum, você não se sente em casa em lugar nenhum, e isso se reflete na sua vida. O menos é mais, ele ele corrompeu a nossa visão, né? A gente aderiu tanto a isso e a gente acaba anestesiando a nossa alma e os nossos sentidos. E a gente tem colhido esses frutos e, olha, eles são muito amargos. Vocês sabem, a nossa sociedade não anda muito bem, porque ela falta beleza, falta detalhe. Por exemplo, uma mesa posta.
um tempo em que você se dedica a pensar em receber alguém, em pensar em deixar pelo menos a noite daquela pessoa bonita, com coisas bonitas, você se dedica a isso. Isso é um ato de amor, um ato de serviço. E é com coisas materiais que transforma em amor. E é isso que te faz mais do que um cachorro, que te faz mais do que um gato, um animal. É isso que te faz um ser humano. O problema é que a gente andou perdendo totalmente a percepção de tudo. Tem muita gente que vai olhar pra isso, vai olhar pra eu falando e vai pensar: ah, eu preferia ser um cachorro mesmo, eu não quero me elevar, eu não quero ser melhor, eu tô bem com a minha vidinha. Então tá bom, tá ótimo, que bom, eu fico muito feliz por você. Mas tem algumas outras pessoas que querem se desenvolver. Às vezes elas nem estão se sentindo muito bem, mas elas já querem elevar o patamar. Às vezes elas nunca buscaram, talvez, tentar elevar alguma coisa na vida. Mas agora, quem sabe, através de pelo menos pensar que o minimalismo não é o caminho, já é um patamarzinho, um meio passinho dado. E aí, a partir disso, a gente vai buscando novos desenvolvimentos na vida. Bom, é isso. Eu sei que é um papo meio existencialista demais, mas é assim que é mesmo, né? A gente tem problemas tão grandes aí para resolver como sociedade, e é aos pouquinhos e vendo, talvez a gente não tem um diagnóstico completo, né, sobre quais os nossos problemas, mas talvez pensando onde a gente errou, onde a gente começou a ir por um caminho que não era tão legal, é que a gente pode ir desenvolvendo, talvez voltando e recuperando o que a gente pode ter perdido. Você não foi feito pro mínimo. Falando assim, é tão básico, né? E a gente cai em cada bobagem, a gente caiu nesse conto. Mas você não foi feito pro básico. Por mais que você não acredite em Deus, num plano superior, é só você raciocinar mesmo que o seu corpo, o seu jeito, a sua racionalidade, ela não foi feita. Você não é basiquinho, você não é mínimo, você foi feito para coisas elevadas. Então, se rodear do mínimo, do essencial, que nem é o essencial na verdade ele está além das coisas básicas, é isso que vai te fazer um ser humano melhor. É isso que faz as pessoas serem elevadas. Até o próximo vídeo e tchau!